graça e a paz, crianças, tudo bom? Tio PV está de volta junto com a tia Thaisa para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu creio que tudo isso vai passar e logo estaremos de volta aqui no culto infantil. Estamos todos com saudade. Amém? Amém. Tia Thaisa, o que é isso? A cidade está de ponta cabeça. Não estou entendendo por que a cidade está assim. Isso mesmo, tio PV. A cidade está de cabeça para baixo. Eu imagino que as nossas crianças lá em casa também não estão entendendo nada. Mas calma aí que eu já vou explicar. A cidade está totalmente de cabeça para baixo para falarmos sobre um novo tema, o tema do mês de abril, que é humildade. Humildade é colocar o outro em primeiro lugar, mesmo quando você acha que merece. E olha só, quando Jesus entra na nossa vida, ele desfaz essa ideia que o mundo construiu, que nós devemos nos colocar em primeiro lugar, e nos ensina que nós devemos colocar o nosso próximo em primeiro lugar. Ah, tia Thaisa, agora faz todo sentido, porque o tema é sobre humildade. Exatamente. Vamos lá, criançada? Vamos mais uma vez falar sobre o que é humildade? Vamos, crianças. Humildade é colocar o outro em primeiro lugar, abrindo mão daquilo que você acha que merece. Muito bem. Jesus, ele nos ensina coisas preciosas sobre humildade. O nosso versículo do mês, ele diz que nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. Amém, crianças? Amém. Ah, tia Thaisa, você tinha falado sobre esse versículo e me fez lembrar da historinha que vamos falar hoje, exatamente sobre humildade. E eu posso falar? Ah, tio PV, eu também lembrei de uma historinha. Posso falar? Não, tia Thaisa, por favor, deixa eu falar. Eu tô ansioso para falar essa historinha, por favor. Ah, eu queria tanto falar, crianças, mas com Jesus eu aprendo que humildade é colocar o outro em primeiro lugar. Então, tio PV, fique à vontade, pode falar. Muito bom, tia Thaisa, muito obrigado. Muito bem, crianças. Vocês podem lembrar que, ultimamente, estamos trabalhando sobre a questão de humildade, sobre a questão de amor. E se vocês lembram que lá na passagem do Novo Testamento, na época de Jesus, existiam vários religiosos e vários mestres da lei. E tinha algo em comum entre eles, a questão da hipocrisia, como eu falei domingo passado. Que o que é uma pessoa hipócrita, crianças? Vou dar um exemplo. Se alguém diz que não mente, ele vai lá e mente. Ele está sendo hipócrita. E quando a pessoa diz que é hipócrita, é também exatamente quando diz que é cristão, exatamente não vive o cristianismo que a palavra de Deus ensina. E eles também têm algo em comum. Eles não agradavam das palavras de Jesus e não se agradavam da vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele atraía as multidões. Cada dia mais Jesus se tornava uma pessoa popular. E isso ia cada dia mais tornando o coração daqueles religiosos invejosos. Então, crianças, vocês precisam entender que naquela época Jesus ele pregava sobre o amor, pregava sobre a humildade, que é exatamente o tema que estamos trabalhando esse mês. Mas isso trazia no coração daqueles religiosos inveja. E lembra, crianças, que quando Jesus, nessa época, estava chegando a época da Páscoa, e Jesus, ele entrou lá em Jerusalém montado num jumentinho, atraindo multidões, celebrando a vida dele, porque ele estava chegando ali. E isso é mais uma forma de humildade de Cristo. Por quê? Para os religiosos e para os judeus naquela época, o jumentinho era uma forma de desprezo, era um animal desprezado. E Jesus chegando em um jumentinho naquela época, era uma forma de trazer a humildade para aquele povo. E depois daquele momento ali, com aquela multidão, Jesus ele se reúne com seus discípulos para participar da última ceia do Senhor, que é exatamente o que o pastor Pedro vai apresentar amanhã para a igreja, no culto de domingo, que é a ceia do Senhor. E o que é exatamente a ceia do Senhor, crianças? É quando Jesus, no último momento, que ele estava ali com seus discípulos, antes de partir para o céu, antes de ser crucificado e morto, Jesus ele se reúne com seus discípulos
ele parte o pão e parte o suco de uva para simbolizar a nova aliança, que a graça de Deus estava vindo sobre a terra. Então, naquele momento ali, ele se reúne com seus discípulos em momento de comunhão, em momento de alegria, para que a gente possa realmente receber da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas naquele momento ali, também algo aconteceu. Jesus ele falou que um dos seus discípulos iria trair. Que exatamente toda a situação que era o que os fariseus queriam, era silenciar a voz de Jesus. Os fariseus eles queriam de alguma forma parar o ministério de Jesus, mas até aquele momento eles não tinham conseguido. E quando Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus, ele chega para os fariseus para entregar a Jesus por apenas 30 moedas de prata, crianças. Exatamente isso, 30 moedas de prata, Jesus ia ser vendido pelo seu próprio discípulo. Mas e agora? Será que Jesus ele não sabia isso? Jesus sabia, crianças, porque ele é o Filho de Deus. Então ele sabia exatamente tudo o que iria acontecer. Mas tudo isso precisava se cumprir por causa da palavra dos profetas. Deus já tinha falado com os profetas de que tudo isso ia acontecer com o Filho dele, que era Cristo Jesus. Então, diante de toda aquela situação ali, reunido com seus discípulos, na ceia do Senhor, Jesus dizendo que um daqueles iriam trair ele, e não somente isso, Jesus tinha falado também que quando ele fosse preso, todos os seus discípulos iriam se dispersar, ou seja, iriam fugir. E Pedro se levanta e disse: mestre, eu fico indignado com o Senhor falando isso, porque isso não vai acontecer. Eu vou com você até o fim, mestre. Até se o Senhor morrer, eu vou com você. E Jesus, sendo calmo, sendo humilde na sua forma de falar, e disse: Pedro, antes que o galo cante nesta madrugada, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fica, eu acho que na cabeça de Pedro, será que o mestre está ficando meio louco? Porque não tem como, eu estou dizendo ao mestre que eu vou com ele até o fim. Mas Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E os outros discípulos dizem: também, minha gente, não vai negar o Senhor. E simplesmente Jesus se cala. E depois daquele momento ali da ceia do Senhor, de partir o pão, de distribuir o suco de uva para cada um, que era uma forma também de comunhão, ele se levanta e vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Esse local, crianças, é um local que ficava lá no Monte das Oliveiras, que era um local que Jesus ia muitas vezes para lá para orar, para conversar com o Papai do Céu. E quando Jesus chega lá no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, ele chega com seus discípulos e pede para eles ficarem ali esperando, porque ele iria orar. Mas Jesus, além dos seus discípulos, dos 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais próximos deles, que era Pedro, Tiago e João. Quem lembra daquela musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Exatamente, crianças, Pedro, Tiago e João no barquinho. É exatamente esses 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus. Eram os discípulos que Jesus ele tinha mais intimidade, que eram mais amigos de Jesus. E Jesus chama eles e diz o seguinte: fiquem aqui porque eu vou ali orar. Porque a minha alma está muito triste, a minha alma está muito angustiada. Lucas, ele vai falar que Jesus nesse momento ele estava tão triste, tão angustiado, que o seu suor parecia gotas de sangue. Então, crianças, abram a Bíblia, crianças, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 38, que é exatamente a historinha que o tio está falando hoje. Mateus, capítulo 26, versículo 38, que diz o seguinte, crianças, e fiquem com a Bíblia aberta porque vocês vão acompanhar junto comigo, tá certo? Diz o seguinte, isso são palavras de Jesus. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, e disse: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus ali faz aquela oração a Deus e volta para os seus 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João, para ver se eles estavam orando e vigiando. Mas vocês acham que eles estavam, crianças?
Quero que vocês imaginem comigo. Vocês acham que eles estavam orando? Não, crianças. Sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo. Porque eles estavam muito cansados. Mas Jesus ele queria que eles estivessem vigiando e orando. E olha as palavras de Jesus. No versículo 41. Isso Jesus falando para Pedro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o seu local de oração e vai orar mais uma vez. Ora e ele pede mais uma vez que a vontade de Deus seja feita. Mesmo que aquela situação, ele queria que aquela situação passasse logo, mas que fosse feita a vontade de Deus. Jesus ele não queria fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Isso é uma forma de humildade também. Aí Jesus está dizendo, eu coloco a tua vontade, Pai, e não a minha vontade. E Jesus volta lá para os seus discípulos para ver se eles estavam orando e vigiando. E seus discípulos estavam como? Dormindo, crianças, mais uma vez. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E quando eles estavam lá dormindo, Jesus ele simplesmente volta para o seu local de oração e vai orar mais uma vez. Por 3 vezes Jesus fez isso. Na terceira vez, Jesus ele volta e olha as palavras de Jesus, o que ele fala. Ele diz, e voltando outra vez, Jesus o achou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Já no versículo 45 ele fala, então voltou para os seus discípulos e disse, ainda dormis e descansais? Chegou a hora, o Filho do Homem está prestes a ser entregue na mão dos pecadores. Vamos, levantai-vos, porque aquele que me trai está próximo. Então, crianças, imagine com Jesus. Jesus ele fez a oração 3 vezes, pedindo para que a vontade de Deus fosse feita. E ele volta lá para os seus discípulos e vê que seus discípulos não estavam orando, estavam dormindo. Mas Jesus enfatiza na questão da oração e de estar vigilante. Por quê? Porque o inimigo ele tenta de várias formas tragar a nossa vida. Como um leão que tenta estar ali arrodeando, algum momento tragar a nossa vida. Mas Jesus pede para a gente esteja sempre em oração e vigiando. E Jesus fala o seguinte, tá vendo, ó quem está vindo ali? Aquele que eu disse que iria me trair. E era quem? Judas Iscariotes. A Bíblia fala que Judas estava vindo com uma grande multidão, com espadas, com tochas. Imaginem comigo, crianças, várias pessoas, vários soldados com espadas, com tochas, com paus, tudo isso para prender Jesus. Como se Jesus fosse um criminoso, como se Jesus fosse um bandido. Será que isso era necessário, crianças? Não era necessário. E vocês vão entender qual foram as palavras de Jesus. Então, quando Judas ele chega para Jesus, ele tinha falado algo para os fariseus, para os mestres da lei, que a saudação que iria ser com Jesus era com um beijo na bochecha. Vocês podem ver um beijo na bochecha, mas entendam, crianças, que era a cultura daquela época. Assim como a gente chega e diz, a paz do Senhor, tudo bom, crianças? Aperta a mão. Isso é a nossa cultura. Naquela época, os judeus, eles saudavam com um beijo na bochecha. E por quê? Por que Judas fez isso? Porque Jesus era muito parecido com os outros discípulos. A questão da barba, a questão do cabelo, a questão da roupa. Então precisava que Judas chegasse dessa forma para que os mestres da lei, para que os religiosos vissem quem era Jesus. E Judas chega, dá um beijo na bochecha de Jesus e saúda, mestre, tudo bom? E quando Jesus vai falar, os soldados vêm e agarram Jesus para prender ele. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro estava com uma espada. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. E olha as palavras de Jesus. Jesus não gostou dessa atitude de Pedro. Por quê? Porque Jesus ele não aceita a violência. Jesus ele prega sobre o amor. Jesus prega sobre a bondade, sobre a humildade. Mas olha o que Jesus fala no versículo 52 deste mesmo capítulo. Mas disse-lhe Jesus, guarda a tua espada, porque todos que lançarem mão da tua espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviarei agora, mais ou menos, 12 legiões de anjos? Crianças, você sabe quantos anjos são 12 legiões? Uma legião de anjos são 6.000 anjos. 12 vezes 6.000, sabe quantos anjos são? 72.000 anjos, crianças. Jesus está dizendo, será, Pedro, que eu não podia chegar para o meu Pai e pedir para que ele me protegesse com 72.000 anjos? Jesus ele falou isso. Mas sabe que Jesus continuou falando? Ele disse, Pedro, e para todos ali que estavam reunidos com ele, tudo isso está se cumprindo por causa das palavras dos profetas. Tudo tinha que se cumprir.
porque é algo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, com tudo aquilo que ele ia viver, com tudo aquilo que ele ia passar. Então, toda aquela situação tinha que acontecer para que a glória de Deus fosse manifestada através de Cristo. E naquele momento ali, mesmo sendo preso, Jesus ele pega a orelha que caiu do chão, que foi cortada por Pedro, do soldado, pega a orelha e coloca novamente e cura aquela orelha do soldado. E mesmo diante daquele sofrimento, mesmo diante de toda aquela situação, sendo preso, Jesus ele mostra humildade e cura a orelha daquele servo. E todos ficam impressionados, todos ficam maravilhados com aquela atitude de Jesus. Mesmo diante de toda aquela situação, e queria ser preso para ser morto, mas Jesus ainda ele mostra humildade diante daquele servo. Mas ainda não terminou a situação naquele momento. Por quê? Porque Jesus ele iria ser preso para ser crucificado e morrer em nosso lugar. Mas Jesus fala o seguinte: eu estava todos os dias no templo pregando sobre o amor, pregando sobre a palavra de Deus, falando tudo isso a vocês. E vocês nunca me prenderam. Por que agora vocês vêm com espadas, com lanças, com tochas para me prender? Será que eu sou um delinquente? Será que eu sou um bandido? Será que eu fiz algo de errado para vocês? Mas Jesus enfatiza: tudo isso está se cumprindo por causa da palavra dos profetas. Tudo aquilo já tinha sido profetizado pelos profetas, de tudo que Jesus ia fazer e de que tudo iria acontecer com Jesus. Então, crianças, entendam que por que o tio PV falou essa história para vocês, sobre o momento que Jesus foi preso, sobre toda aquela situação. Por quê? Porque lembra que humildade é exatamente você colocar os outros em primeiro lugar, é você primeiramente pensar nas pessoas do que pensar em vocês mesmos. Então, quando Jesus ele deixou a sua glória, Jesus ele estava lá no céu, ele deixou a sua glória, deixou o seu trono para vir habitar no meio de nós, como um homem, como um ser humano, ele pensou primeiramente em mim, ele pensou primeiramente em você. Então, crianças, saibam que esse foi o maior gesto, o maior exemplo de humildade que toda a história e que toda a humanidade já viu, e nunca vai existir outro gesto de humildade maior do que o de Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade. Por quê? Porque ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, deixou toda a sua majestade lá no céu para habitar no meio de nós e para morrer por mim e para morrer por vocês. Porque eu sei que vocês são crianças ainda, mas quando vocês crescerem, vocês ainda vão entender melhor a questão da crucificação. Todos nós, crianças, é que merecíamos morrer. Todos nós somos pecadores, mas Cristo morreu em meu lugar e em seu lugar. Cristo morreu por cada um de nós. Esse foi o maior exemplo de humildade, crianças. Então nunca se esqueçam. Judas pensou que estava com todo o controle ali, entregando Jesus por apenas 30 moedas de prata. Mas não sabia ele que Jesus tinha um controle sobre todas as coisas. Jesus sabia de tudo, mas tudo tinha que se cumprir por causa das palavras dos profetas. Então, crianças, entendam que o maior exemplo de humildade foi o de Jesus, por ter deixado a sua glória e morrer em nosso lugar. Ele primeiro pensou em mim, pensou em você, e isso fez com que ele perdesse a sua vida. Mas Jesus ele não somente morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e está conosco, mesmo hoje, mesmo depois de 2000 e poucos anos. Jesus está comigo e com você, porque a palavra de Deus fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, ele vai estar. Ele morreu, crianças, por mim e por vocês, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele está na glória com o Pai, esperando para que um dia estaremos na glória com ele, porque se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Assim como ele disse que Pedro ia negar ele por 3 vezes, negou. Tudo que Jesus falou e tudo que Jesus falava era verdade, é verdade. Se ele falou que um dia vai voltar, é porque ele vai voltar para me buscar e para buscar cada um de vocês, para que um dia a gente possa morar eternamente com ele no céu. Amém, crianças? Eu vou chamar agora a tia Thaisa para a gente fazer um momento de oração com vocês. Amém? Muito bem, tio PV. Agora, nossas crianças vão sempre lembrar que Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. E essa é a nossa ideia principal, a que Jesus nos ensinou, que nós devemos sempre colocar o outro em primeiro lugar.
Vamos orar? Vamos, tia Thaisa. Eu sempre gosto de ensinar crianças do culto infantil uma musiquinha que faz com que a gente se interaja mais na oração e para conversar com o Papai do Céu. Amém? Lembra da musiquinha? Exatamente o seguinte, é assim, ó. 5 dedos nesta mão, outros 5 aqui estão. Juntaremos as mãozinhas para fazer uma oração. Vamos orar, crianças. Papai do Céu, muito obrigado por mais este dia, por este cultinho e por Tua palavra. Abençoa a vida do papai, da mamãe, dos nossos irmãos, dos tios, das tias, de todos aqueles que nós amamos. Abençoa todos aqueles que estão doentes, papai, por causa desse vírus. Que tudo isso possa passar e tudo possa voltar na mais perfeita normalidade. Abençoa nossas vidas, que o Senhor seja sempre o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado por tudo, Papai do Céu. Em nome de Jesus, amém.